Olá, empreendedor, olá, empreendedora, sejam bem-vindos ao canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy, com muita informação, com muito conteúdo para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa ter maiores informações, maior conhecimento para fazer a melhor gestão do seu negócio e fazer a sua empresa prosperar. Então é importante que você acompanhe os episódios do canal da NTBA, revisite a nossa biblioteca virtual com os nossos episódios. Procure sempre buscar o conteúdo que você precisa saber, que você precisa dominar para que a gestão do seu negócio cada vez seja melhor. Por isso é o nosso compromisso com você. Você que é empreendedor, você que é empreendedora, no nosso canal da NTBA, trazendo sempre a informação e o melhor conteúdo para você. O canal da NTBA conta com o oferecimento da construtora Miramar. Construtora Miramar que tem sempre aquele empreendimento, aquele lançamento novo, para que você possa encontrar o seu cantinho com muita segurança, com muito conforto, com muita tranquilidade para viver com a sua família. Fique atento aos novos lançamentos e aos empreendimentos já entregues pela construtora Miramar. Observe, hein? Últimas unidades à venda, sempre os lançamentos com muita procura e seguramente você, empreendedor, você, empreendedora, vai achar aquele cantinho gostoso para viver com muito conforto com a sua família. O canal da NTBA também conta com o apoio de Helena Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Tenha sempre um bom consultor ao seu lado, um profissional que lhe ajude, que lhe auxilie a desenvolver o seu negócio. Também com o apoio de Now Business Solutions, que faz a gestão tributária, fiscal, financeira para o seu negócio, para você, empreendedor, para você, empreendedora, concentrar sua energia em fazer bons relacionamentos e fazer a sua empresa prosperar. Eu queria fazer um rápido comentário com vocês, fazer uma reflexão antes que a gente vá para o nosso cantinho gostoso do café. Fazer a gestão de um negócio, evidentemente, traz consigo uma responsabilidade muito grande. Responsabilidade, em primeiro lugar, conosco, com a gente mesmo. Com você, empreendedor, com você, empreendedora, pois, afinal de contas, nós investimos os nossos recursos, investimos a nossa inteligência, investimos o nosso tempo dentro de um empreendimento, dentro de um negócio. E o que a gente espera, a partir do momento do investimento, é que nós tenhamos retorno. E para que eu possa ter retorno, fazer a gestão é fundamental, mas mais do que isso, é ter a clareza e procurar ser transparente consigo e com o mercado, para que você consiga cada vez mais aumentar a sua credibilidade. Fazer bons negócios não tem só a ver com um bom produto, com um bom serviço, com qualidade, com excelência, não. Tem a ver com credibilidade que o seu negócio, que a sua empresa demonstra ao mercado. Então é fundamental que a gente possa fazer a boa gestão do negócio e atender aos quesitos, né, que vão transformar o seu negócio, o nosso negócio, em alguma coisa extremamente confiável para o mercado. E o processo de acreditação também é revertido em mais faturamento. É esse assunto que nós vamos conversar, esse e outros assuntos. Vamos conversar agora, no nosso cantinho gostoso, a nossa conversa no café. Conversa no café com você, empreendedor, com você, empreendedora, de alguém que já não é mais uma convidada especial, a nossa habituê, é alguém que, com muita generosidade, procura compartilhar a sua sabedoria, o seu conhecimento, a sua vivência no mundo dos negócios, que tem uma expertise muito grande em cuidar de assuntos como esse que nós vamos abordar no nosso episódio de hoje do seu canal da NTBA, que é fazer a gestão transparente, fazer de fato cumprir o nosso compliance, né? Agir de forma legal, agir de forma transparente, agir de forma que o mercado perceba e acredite e confie no nosso negócio. Seja bem-vinda, Carolina Freitas, ao canal da NTBA. Obrigada, Alexandre, pelo convite mais uma vez. Olá a todos, é sempre muito bom estar aqui, né? Contribuindo, né, para o pequeno empreendedor ou para o médio empreendedor, né?
essas questões tão complexas que às vezes a gente nem imagina estar vivendo na nossa empresa, né, no dia a dia com temas tão desafiadores, né. Então, vamos falar mais um pouquinho, né, e aí quem sabe depois a gente deixa um pouco mais para a próxima também, né. Então, Dúvida que esse vamos assunto não se lá. esgota, né, Carol? Esse Não. assunto, falar da importância da transparência na gestão dos pequenos negócios é algo que é capital, né? Até pela importância e pela quantidade de negócios que nós temos de pequeno porte, né, Carolina? Sim, e aí, eu acho que é muito importante a gente começar essa nossa conversa, porque, né, como você bem sabe, tudo aqui é sugerido e, na verdade, tudo é um ponto de reflexão, porque a governança corporativa ela parte de boas práticas, né, de diretrizes, ou seja, vai caber a esse empreendedor se ele vai querer ou não aplicar aquilo dos negócios, né? Então, acho que é sempre esse ponto importante. Se ele quer ou não, se faz sentido. E se não faz sentido, quais são também as consequências do não fazer sentido? Então, um pequeno empreendedor, ele tem muito aquela coisa a sensação do único sócio, né, ou o único dono, ou a questão de quando a gente fala de uma empresa familiar pequena. Então eu não preciso de tudo isso. Isso não é verdade, né, muito pelo contrário. Para você ter perpetuidade do seu negócio, quanto mais você entender e quanto mais você estiver cumprindo as boas práticas, quanto mais aderente, né, a essa conformidade, mais anos de vida você vai ganhar. Visto que cada vez mais a gente está tendo fatos que não estão sobre o nosso controle nos afetando. O primeiro grande deles e que mudou o mundo se chama pandemia. E depois, agora nós estamos com as mudanças climáticas, que não venham nos dizer que não estamos sendo afetados. Hoje, na nossa gravação, nessa semana, o país todo está sofrendo uma onda de calor histórico. E o seu negócio não está sendo afetado, você não está sendo afetado, né? Exemplo, a cidade de São Paulo já tem bairros que não têm luz, não é por conta das chuvas, e sim pelo excesso dos outros bairros, o consumo de energia. Vai ter energia para todos? E aí você fala: "Nossa, mas por que que eu tenho que ter transparência do meu negócio?" Por conta disso, se você não identifica aonde o teu risco ambiental vai te afetar, você não sabe como se proteger, ou se acontecer, como que você vai mitigá-lo. Né, então eu tenho aqui 4 dicas muito legais para alguém que quer fazer um mini compliance que vem do termo inglês to comply, que é cumprir, né. E ele vem de 4 lugares, que é o diagnóstico, a implantação, a consolidação, a avaliação e os ajustes. Algumas das nossas conversas aqui no nosso cantinho, eu já falei muito de risco e volto a falar novamente dos riscos, né. Quem não avalia seus riscos, quem não mede seus riscos, não tem como mitigá-los ou não tem como fazer uma questão de danos, né, de controle de danos. Então, os riscos, a questão dos riscos, quando você vai fazer um diagnóstico, é para você entender se você vai conseguir afastar ou você vai conseguir minimizar. Eu vou dar o exemplo da questão da luz. Meu negócio vive sem luz? A cidade que eu vivo tem problema com geração e continuidade de energia? Eu tenho um gerador? Esse gerador me atende? Eu tenho produtos refrigerados? Se eu perder isso, quanto que eu vou ter de prejuízo? Estou dando um exemplo simples de conta. Exemplo da água. Ah, eu vou estocar água? Não. Quais são os outros meios que eu posso ter se eu tiver uma falta de água no meu negócio? Se eu tenho um negócio de varejo atendo público, é super complexo. Se não, eu posso fazer um sistema híbrido para o meu colaborador, né? Os meus documentos estão salvos aonde? Porque ainda tem pessoas que salvam coisas em pendrive. Eu esse ano acompanhei um sócio que ele tinha coisa um sócio não, né, uma empresa que ela tinha coisas ainda dentro de pendrives, de HD, né. Então qual que são o seu risco, né, quais são os seus riscos? Tá, os meus riscos sociais estão envolvendo as minhas pessoas, como que é a minha cultura? Como é que é meu colaborador, né? Quais são os meus riscos de governança? Como é que eu tenho os meus contratos com os meus fornecedores, com os meus colaboradores? Né. E aí quando eu vou diagnosticando, e aí a partir disso eu também vou ouvindo
os meus colaboradores, que é uma fonte riquíssima para eu entender os meus riscos. Hoje mesmo eu estava conversando com um cliente meu de fora do Brasil e estava falando para ele: "Olha, se você não contratar um advogado para esta situação, apesar da minha formação eu ser advogada, você não vai ter operação, né, a outra parte precisa". Então, o colaborador, quem está ali no olho do furacão, vamos colocar assim, tem muito mais conhecimento às vezes do que você. Então a escuta ativa para entender a tua política de risco, né, quais são as verdadeiras falhas que estão expostas naquele negócio, é composto por uma série de elementos. E quando você termina isso, o que que você tem? Um relatório. Planilhinha de Excel simples, nada, não precisa de sistema, nada elaborado. Não quer, não, Carol, eu não sei mexer com Excel, não tem problema. Pegue um caderno, igual eu lembro a época que a gente passava régua ali, antigamente Passa, contabilidade, que tinha o livro, sim. tá lá, coloca lá, meu risco operacional, meu risco estratégico, meu risco ambiental, meu risco de governança, meu risco social. Vai mapeando, vai escrevendo, ouve teu colaborador, comece a entender quem são seus fornecedores. Disso, você vai entender a tua materialidade. Você vai chegar numa materialidade, quais são seus problemas? E dali, como é que você consegue mudar? Então, por exemplo, com os meus colaboradores, eu tenho uma missão, uma visão e um valor e um propósito muito bem estabelecido. Eu vivo isso na empresa da qual eu sou dono? Carol, eu acho que isso é um ponto tão importante que o discurso ele tem que estar obrigatoriamente associado à prática, efetivamente à prática. Porque também não adianta nada escrever missão, visão, valores e propósitos, colocar na janela, colocar em quadro, colocar no refeitório do colaborador, se você não pratica, se o próprio gestor, né, isso a gente sempre chama atenção aqui, para empreendedora, que acompanha o nosso canal da NTBA, porque nós temos que dar o exemplo. A liderança, ela é o exemplo para o time. A liderança, ela é a face da empresa. O seu comportamento, as suas atitudes é que vão impactar a sua relação com o próprio mercado. Então, o que você está chamando, Carol, a atenção é tão importante, mas o discurso não pode ser dissociado da prática, ele tem que ser verdadeiro. Vamos lá. Isso é tão importante, por exemplo, da questão do código de conduta e de ética. Como é que eu digo que a questão, as pessoas, se você vai achar incríveis códigos de conduta e ética, você pode encontrar políticas, assim, dignas de você chorar, de tão belas de escritas que são, mas é aquilo que você volta, o quanto elas são aplicáveis. Então vale a pena, às vezes, você escrever uma folha e você, como gestor, como dono dessa empresa, cumprir, do que você criar algo inexistente e falho. É o que você voltou à questão da missão dos valores. Então, para eu ter um código de ética, conduta e um canal de denúncia, e às vezes eu não preciso ter um canal de denúncia, eu só preciso ter um lugar aberto para o meu colaborador, se eu não sou tão grande ao ponto de ter recursos para isso, mas eu cumpro, né? Eu exijo que o meu colaborador faça o horário, e às vezes fique até mais, mas eu chego lá só para fechar o caixa e vou embora. Como é que eu posso pedir para ele ter ética, se eu mesmo não tenho ética com o meu próprio negócio, né? E Eu nem vou olha, e nem criar, olha no rosto, né, Carol? Nem olha no rosto. Vai lá, fecha o caixa, nem olha no rosto. exatamente. E aí agora eu vejo muito em alguns pequenos varejos, e não é uma crítica, cada um maneja seus negócios como quer, que coloca a câmera em cima do caixa. Claro, uma coisa é proteção, outra coisa é controle. Né? Então, assim, isso é transparência. Eu sou transparente no meu negócio com os meus colaboradores. Eu volto aqui também um segundo tema para a gente fazer uma provocação. Você sabe que eu sou uma pessoa que faz provocação, né? Olha suas Eu provocações. faço, eu tiro dividendos, né, de 100 mil, exemplo, num mês, e eu tenho um colaborador ganhando 2.000. Isso é ético? A gente não pode falar de Karl Marx, da lei da menos-valia, se a gente está falando de uma gestão transparente de negócios, né? Isso a gente tem que começar a ser dito, isso tem que começar a ser modificado,
né? Recentemente, uma grande indústria de cosméticos teve seu presidente mandado embora justamente por conta disso. O salário dele era astronômico perto do operador. E aí é uma empresa que preza transparência. E qual transparência? Eu não estou dizendo a ninguém aqui para virar o Robin Hood, longe disso, né? E a gente também não tem que valorizar as competências, né? Porque Claro, você quando mais tem competências, tem a experiência, isso é procurado e valorizado pelo mercado e você tem que perceber a sua remuneração. Até aí ninguém está falando aqui que você está usurpando dos negócios. Mas o que a gente tem que, talvez, o que você está chamando a atenção, Carol, com muita propriedade, há de se ter um equilíbrio, há de se ter essa percepção de que os estágios, as fatias do bolo não podem ser tão distantes uma das outras, né, Carol? sem sombra de dúvida. E aí isso vai refletir aonde? Quando você não tem transparência, quando você não tem compliance, ou quando você não tem uma cultura alicerçada? Na quantidade de reclamações trabalhistas que você tem. Na quantidade de comentários de sites de avaliação de empresas que existem hoje. E que são livres para os funcionários comentarem quando trabalharam lá por qual período e anônimo. E isso influencia? Sim, porque hoje também a contratação virou uma via de mão dupla, não uma via de mão única. Então, há uma empresa que tem assédio, esse código de conduta e ética, ele vem para o quê? Para romper ou para exterminar o assédio. Qual assédio? Assédio moral, assédio sexual, a questão da corrupção. Será que o meu colaborador ou eu mesmo, voltando à questão, né, da gente estar falando dos nossos fornecedores, eu acho que os fornecedores é algo muito importante que o empreendedor, né, tem que ter ali no radar. Não sei se você vai conseguir concordar comigo. Às vezes, o que o empreendedor ele não maltrata, entre aspas, o teu colaborador, ele judia do seu fornecedor. Com Então, absoluta convicção. Com absoluta convicção isso acontece. Isso é algo que a gente tem que rever quando a gente fala de boas práticas e de cumprimento, de ética, né? Vamos assim por dizer. Eu ser um grande ou um médio fornecedor para um pequeno e dar 90 dias para pagá-lo, eu estou matando ele. Né? Ou se eu negocio com ele uma comissão, isso é suborno. Como que você vê isso? Quem são seus principais fornecedores? Ou você fica amarrado na mão de determinados fornecedores? E se esse fornecedor realmente não tem capacidade de entrega? Uma das coisas que a gente tem que observar em compliance é a questão de, por exemplo, de notícias. Eu já pesquisei a fundo esse meu fornecedor? Ele tem CND positiva, ou seja, ele está pagando os impostos dele em dia? Porque quem garante que ele vai conseguir aí arcar com o contrato que eu tenho com ele? Sim. Qual tipo de cláusula dessa rescisão vai ser estabelecida e o quanto ela me afeta? Tudo isso, ó, vem lá do diagnóstico. E tudo isso vai ter o quê? Uma política. Tem que ser observado. Não importa se você é grande. Lembra que eu te falei? Pode ser 4 tópicos. Isso vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Eu faço uma investigação. Quantas reclamações trabalhistas, ou quantas reclamações tributárias, ou quantas ações indenizatórias esse meu fornecedor, essa pessoa com quem eu tenho, às vezes, uma parceria e indiretamente estou ligada. Ah, você vai dizer, mas não, Carol, isso não tem nada a ver. Não, tem a ver sim. As grandes empresas investigam você. Se você for fazer negócios com o mercado financeiro, eles ainda vão um passo adiante. Né? Então, assim, notícias também é uma forma de você entender quem está ao seu lado. Ou quem Carolina, está eu ao queria seu até redor. aproveitar nesse ponto que você está essas colocando. Nesse ponto que você está colocando, eu tenho um episódio aí com um cliente, inclusive ele foi buscar o que as redes sociais pessoais dos principais dirigentes de uma determinada empresa faziam, até para saber se validava ou não o contrato. Então, tomar um cuidado também não é só com aquilo que você faz enquanto organização, mas muitas vezes aquilo que você faz na sua vida privada, muitas vezes prejudica os negócios, Carol.
Sem sombra de dúvida, até porque, por exemplo, um presidente ou um grande diretor, ele tem o uso público da razão, ou seja, ele é a empresa personificada em sua pessoa. Então, sim, aí sim, neste caso, quando há o uso público da razão, ou seja, quando ele fala em nome da empresa, o comportamento da vida pessoal dele é afetado. A gente tem vários casos na Europa e aqui no Brasil também, da qual as pessoas são desligadas. É claro que a gente tem que ter um olhar, para não esbarrar nas questões trabalhistas, né, isso é algo, fundamental que tem que ser observado. Inclusive, a falta de observância das regras trabalhistas também é um ponto que tem que ser observado em compliance. Então, uma empresa que não registra nenhum dos seus colaboradores, os famosos PJs, também é uma empresa que tem que ser verificada, né. Ou colaborador ou até mesmo o próprio sócio que desvia valor do outro sócio. E isso é muito comum, né. Eu Infelizmente. eu trabalhei um tempo numa empresa onde havia desvios de recursos e a alta liderança sabia, porque eles gostavam de me manter, eu me saí do local desse, porque como é que eu vou me manter num lugar aonde a alta liderança ela vai e assina com desvios de valor, né. Então assim, não é porque o outro pratica que eu tenho que praticar. E por fim, quando a gente vai falando da fase de implantação, a gente está falando também do quê? Dessa construção desses códigos. E uma coisa muito importante que a gente também tem que dizer aqui para o pequeno empreendedor é a proteção de dados e a importância da tecnologia. Isso é algo que passa batido, né? Qual tipo de dados eu tenho acesso dos meus clientes ou dos meus colaboradores? O quão sensível eles são? Como eu protejo? Né. Se eu tenho colaborador pedindo no WhatsApp CPF do meu cliente, nome completo, endereço, como é que eu faço a proteção de tudo isso, para que isso não possa amanhã ocasionar uma fraude? Isso também passa por transparência, isso também passa por compliance, isso também tem que E a ser visto por observância, né, Carol, da LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de sim, Dados, ela está aí, ela é real. Né? É que às vezes o que passa em alguns momentos que parece que somente as grandes corporações têm que fazer cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados, quando na verdade não. Isso acaba abarcando a todos nós. Então isso que você está trazendo aí, principalmente no trato com os dados, com as informações, né? Com os documentos, com o endereço, com o telefone, com o e-mail. E isso é um cuidado muito grande que você, empreendedor, que você, empreendedora, tem que ter. Não somente com os seus, mas também com os seus clientes, principalmente. E é um pouco disso, né, Carol? Isso pode gerar uma dor de cabeça enorme, né? sem sombra de dúvida. Imagina se você tem um vazamento de dados sensíveis, ainda mais numa cidade às vezes pequena, né, se sem querer, às vezes, a sua folha de pagamento é de 30 colaboradores e lá tem outros dados sensíveis, às vezes tem folha que contém religião, tem folha que contém a sexualidade, tem folha que contém, desculpa, gênero, né, na verdade. Então como que tudo isso fica, né, como que tudo isso é observado? Como que tudo isso é protegido? Né. Então essa também são formas que a gente tem na questão da parte de compliance, a gente tem que dar treinamento, a gente tem que criar condutas, a gente tem que criar comitês, a gente tem que falar sobre o assunto, a gente tem que dar treinamento. E aí depois de tudo isso a gente começa a fazer o quê? O controle e o monitoramento. Nossa, é tudo muito complexo. Não, não é, se é pequena, a empresa não é tão difícil, né. Existem hoje várias empresas especializadas que podem te trazer boas diretrizes ou mesmo vários cursos na internet, do qual às vezes o empreendedor consegue ele mesmo realizar, né. Mas o importante também é ele fazer um exame de consciência o quão aderente e com vontade ele está de cumprir tudo isso. Claro. Passado tudo isso, ele vai começar a entender qual é o fluxo de tomada de decisões que ele pode ter.
Sendo que ele tem hoje os riscos da empresa dele. Aí lembra que a gente falou, esse empresário, ele tem um orçamento bem feito? Eu estou longe aqui de poder falar de finanças, tá? Uhum. Mas a importância de ter um bom Fundamental. orçamento. Quando ele tem também um bom orçamento aliado a isso, né, e a um planejamento estratégico, a gente vai dizer que esse empresário, ele está mais robusto, né, ele tem mais condições de ter perpetuidade. Por quê? Porque se você concorda comigo que se ele passou por tudo isso, uma hora ele teve que escrever o quê? Processos. Não importa. Como é que eu tiro o cafezinho? Olha, você vai pegar, sei lá, o negócio do café, bater ali, limpar com um pincelzinho, 2 vezes você vai colocar o café, voltar a girar de novo, põe a xícara ali e põe para o cliente. A outra vai servir, a outra vai retirar. Isso é um processo. Quantos cafés eu faço por dia? Quantos cafés eu uso? Quem é o meu principal fornecedor? Minha colaboradora está adequada para se aportar perante ao cliente? Ela está passando por algum problema? Eu estou dando shot de água? Qual é o tempo médio que isso tudo está me acontecendo? O quanto de lixo isso tem? Puxa, se eu tiver problema com água, com luz, isso tudo está monitorado, né? Isso é mapeado e É, conhecido, né? Que é o principal, né? exatamente. Então tá, quanto isso me custa? E quantos cafés eu tenho que vender por mês para me dar lucro? Poxa, mas não é o cafezinho que me dá lucro, é meu pão de queijo. Então, quantas fornadas de pão de queijo eu tenho que fazer e quais os horários para eu vender mais? Ou eu posso fazer um combo do pão de queijo com café, do suco de laranja com pão de queijo, ou de manhã ou no final do dia, que é mais estratégico para quem está chegando para o café da manhã ou quem está tendo aquele lanchinho gostoso no final do dia. E aí eu começo a tentar entender as minhas tomadas de decisões e quanto que eu vou reinvestir na minha empresa. A lei é clara em dizer a obrigação, mas é só isso que eu vou reembolsar, o resto eu vou reter e o restante eu vou reembolsar e distribuir em dividendos, porque você bem sabe que tem empreendedor que retira dividendos todo mês, não retira pro labore. Eu estou falando, são coisas distintas, né? Agora a legislação impõe, inclusive para os pequenos, que você reporte mensalmente qual foi a retirada de dividendo antecipado que você fez. Então, o que antes só ficava na declaração de apuração no final do exercício, quando ali se fazia a apuração, se faz o balanço patrimonial e a partir daí você toma a tomada de decisão de fazer a partição dos lucros e dividendos, ou fazer o revestimento, ou fazer o saque para você, que a legislação também permite, é evidente. Mas hoje, Carolina, hoje mensalmente tem que ser informado à Receita Federal qual foi o valor tirado, né, ou sacado do caixa da empresa a título de antecipação de dividendos, não apenas somente o prolabore. Sim, e isso é tão importante, tem tanto a ver com a transparência dos negócios, que eu vou fazer uma provocação de novo, né. Às vezes você tem vou trazer o varejo que é mais comum. Você tem um colaborador que quer fazer uma dívida de longo prazo, exemplo, comprar um carro ou fazer um financiamento de uma casa, porque hoje no nosso país é quase impossível você comprar esses 2 bens à vista, perfeito? Muitas pessoas que são empregadas, elas se baseiam nessas compras ou fazer um MBA de longo prazo, de 2 anos ou de 3. Se baseiam em quê? Na minha segurança da onde? Do meu trabalho, que é onde vem minha fonte de renda. Sim. Se o dono da empresa que eu trabalho não tem a mínima noção do que vai ser o caixa dele o ano que vem, que segurança que ele vai passar ao seu colaborador? E às vezes tem colaborador, você sabe que eu estou falando a verdade, que pergunta: "Ah, patrão, ô chefe, eu vou fazer o ano que vem um curso, ou eu vou comprar uma casa, eu vou comprar o carro". O que o cara está falando? Será que eu vou ter emprego o ano que vem? Né? E ele não está falando se ele é bom ou se é ruim. Será que a empresa tem caixa? É isso que ele está perguntando, né? E aqui fica, você, essa é a transparência, você observa isso? Porque isso tem a ver com a perpetuidade dos seus negócios. Não tenha dúvida, Carol. Olha, esse assunto é estimulante. Você já fica aqui intimada a participar em outros episódios aqui da NTBA para a gente explorar esse e outros demais assuntos.
porque eu tenho convicção que você tem essa capacidade de pegar assuntos delicados, complexos, e falar de uma clareza, traduzir, né, numa linguagem que tenho convicção que o nosso empreendedor, né, a nossa empreendedora consegue assimilar e consegue reter a importância desses temas que você traz. Então, Carol, eu queria te agradecer muito a sua participação no episódio do canal da NTBA e já dando a intimação para você. Você volta para a gente explorar outros assuntos de interesse aos nossos espectadores. Eu que agradeço mais uma vez o convite, desejo a todos os empreendedores boa sorte e vale muito a pena a implantação de uma boa governança em suas empresas. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, Carol. Com oferecimento da Construtora Miramar. Construtora Miramar que tem um empreendimento ali, um lançamento, que você vai encontrar aquele cantinho gostoso, você empreendedor, você empreendedora, para viver ali com conforto, com tranquilidade, com segurança com a sua família. Fique atento aos lançamentos e aos empreendimentos já entregues da Construtora Miramar. Com apoio de NNA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Tenha sempre um bom profissional ao seu lado. E também com apoio de Now Business Solutions, que faz a gestão tributária, fiscal, financeira do seu negócio para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa concentrar sua energia e fazer melhor a gestão estratégica, a gestão transparente do seu negócio e fazer a sua empresa prosperar. Nos vemos no próximo episódio do seu canal da NTBA. Tchau!